Bora lá continuar as lesões ainda epiteliais. Vamos para a próxima. Tumor odontogênico adenomatoide, o famoso TOA, tá? O TOA, ele é um pouco mais comum que o TOEEC, tá? Um pouco, mas ele também é considerado uma lesão rara. Mas ele tem uns diferenciais que facilitam o diagnóstico, sabe? Quando ele acontece. Então, primeira coisa para mim que facilita o diagnóstico. Ele é das pouquíssimas lesões que que acometem mais maxila, né? E região anterior de maxila. Então, o TOA, ele é bem mais comum em maxila, tá? Ele tem uma característica também que é muito comum ter associado um dente incluso. E pela questão da região, o dente incluso mais comum dessa região é um canino superior. Então, como ele é mais comum em região anterior de maxila, ó, 53% aqui, segundo a fotinha lá do Neville, geralmente está associado a um canino, tá? Um canino superior incluso, certo? A outra característica que ele tem, que é um pouquinho diferente, é que ele tem sim predileção por sexo e por sexo feminino. E a terceira é que ele acomete pacientes jovens. Jovens mesmo, antes de 30 anos, e há vamos dizer assim, a maioria dos casos está nessa faixa etária, de 10 a 19 anos, certo? Além disso, são lesões relativamente pequenas. Elas podem chegar a grandes volumes, mas tem uma média de tamanho de 3 centímetros. Então, não são lesões muito grandes nessa região, tá bom? Mas para mim, gente, ó, só por ser em região anterior de maxila, nossa, são muito poucas as lesões que têm uma chance de ser nessa região, sabe? Uma chance maior como ela, certo? Além disso, tem outra característica. Lesões de TOA mais maduras, elas têm tecido radiopaco no seu interior, tá? Então, ó, clinicamente, ela é mais na região anterior, mas a gente tem aqui esses dois casos que tá um pouquinho mais para posterior, mas em maxila, né? E quando ela acontece, assim, isso aqui não significa que o tamanho é grande, tá? Mas ela comete muito o dente incluso, que fica na região mais próxima às raízes dos outros dentes, né? E pode gerar isso aqui, que é apagamento de sulco, né? Que a gente chama clinicamente apagamento do sulco vestibular, tá bom? E a depender do estágio de maturação, pode apresentar focos radiopacos no seu interior, tá certo? Então, vamos lá. Radiograficamente, é uma lesão unilocular que tem aspecto misto, tá? Lembrando que não é todos os casos, depende do estágio de maturação, certo? Focos radiopacos no seu interior. Margens regulares, bem definidas e corticalizadas, características de lesão crônica, certo? De lesão benigna. Promove distensão e perfuração das corticais ósseas. Pode deslocar dentes, mas não causa reabsorção radicular, isso é uma característica dela, não causa reabsorção radicular. E está frequentemente associada a um canino superior incluso, tá bom? Ainda falando de características radiográficas, existem alguns padrões histológicos para o TOA, tá? Mas radiograficamente a gente pode separar em dois tipos, tá bom? O TOA. O tipo folicular e o tipo extrafolicular. Poxa, cadê a radiografia? Ah, tá aqui. E o tipo extrafolicular, tá? A grande diferença é que no tipo folicular é a origem do folículo de erupção do dente, certo? Daquele canino lá, que geralmente é o dente incluso associado. Então, no tipo folicular, vai estar associado a um dente incluso, que é mais frequentemente o canino, tá? Então, a lesão vai estar nessa região pericoronária, ok? E no tipo extrafolicular, não tem um dente incluso, tá? A lesão vai estar localizada entre as raízes do dente interradicular, ok? Tipo extrafolicular. Não tem um dente incluso, não tem folículo para associar. Mas aquelas mesmas características de lesão unilocular na região anterior,
tá bom? O tipo folicular é mais comum de acontecer do que o extrafolicular, certo? A maioria das lesões você vai ver o tipo folicular. Tudo bem? Mas é só, minha gente, só isso aí em região anterior, eu já disse a você. Sexo feminino, pacientes super jovens, tá? Aí, ó, aqui, ó, nós temos aqui um tipo folicular, né? Um TOA folicular associado a um dente incluso. Não tô conseguindo contar aqui, deixa eu ver. É um canino, realmente um canino incluso. E aqui uma radiografia, mais uma de cada tipo. Não é uma lesão tão comum, não tenho tantas imagens, a internet também não me deu tantas imagens. Então, aqui a gente também tem outra do tipo extrafolicular, tá? O diagnóstico diferencial do TOA, do tumor odontogênico adenomatoide, é de um cisto odontogênico calcificante, tá? Lembra que quando matura pode ter uma característica radiopaca no seu interior. Mas vocês perceberam que nas radiografias que eu mostrei, nenhuma delas tinha? Então, são lesões bem maduras, certo? Que tem essa característica de calcificação. Não é a maioria delas, tá? Pode também ter diagnóstico diferencial com o dentígero, né? Pelo tipo folicular envolver um dente. Lembrando que o dentígero, ele vai ter a lesão exatamente na junção amelocementária, né? Esse é um diferencial. Um fibroma ossificante, né? Também pensando nas calcificações. E um ameloblastoma, a gente sempre coloca ameloblastoma na maioria das hipóteses diagnósticas, porque é o tumor mais comum, tá? O segundo, né? O odontoma é mais comum, mas o odontoma é tão característico, a gente vai ver ele ainda, que nunca fica nas hipóteses diagnósticas, mesmo sendo o mais comum, porque ele é muito característico, né? Então, vamos lá. Para finalizar, o tratamento, como é uma lesão que tem cápsula, certo? Pode-se fazer uma enucleação tranquilo, tratamento super conservador, não tem estresse com ele, tá? E além disso, são lesões pequenas, né? Geralmente 3 centímetros, então um tratamento bem tranquilo, não temos muito estresse. Acabamos os tumores epiteliais, do epitélio odontogênico. Agora a gente vai para os tumores do epitélio mesenquimal. Então, os tumores do epitélio mesenquimal, eles são originários, né, do mesoderme embrionário, que é o mesoderme embrionário, nada mais é do que um tecido conjuntivo ainda indiferenciado, que ainda vai se diferenciar. Então, tem células não especializadas, capazes de se desenvolver, né, já que é indiferenciado, em osso, cartilagem, vasos linfáticos e estruturas vasculares. Por ser esse mesodermo embrionário, ele tem uma grande quantidade de substância intercelular ainda. Essas lesões, elas são mais frouxas, tá? A gente vai ver direitinho as lesões mesenquimais. Então, a primeira lesão que a gente vai ver é o fibroma odontogênico, que é bem raro, tá? Bem comum, na verdade. Eu até pensei, coloco na aula, não coloco na aula, coloco na aula, coloco na aula. Mas como eu acho que a professora Eren falou, é bom eu falar também, né? Então, vamos lá. O fibroma, ele é muito incomum e ele é das lesões que também tem predileção feminina, tá? Super legal essa característica, tá? Mas ele é incomum que ele vai, ó, de 0 a, sei lá, 5% dos tumores odontogênicos, certo? E tem também outra coisa, tem predileção feminina, mas ele não tem uma faixa etária. Aqui nem tem, né? Quando tem, a gente coloca. Ele não tem uma faixa etária de predileção. Então, pode envolver qualquer pessoa de qualquer idade, tá bom? Aumento de volume, de evolução lenta, expansão das corticais ósseas, mobilidade dos dentes adjacentes, né? Porque vai envolver um tecido mais frouxo, vai causar mobilidade. Afeta igualmente mandíbula e maxila. Isso aqui deixa ele assim, um tumor puripotente, para você não saber onde botar ele, porque é só se for para a direção do sexo feminino, mas não é uma característica suficiente, tá? Enfim, mas ele não tem faixa etária definida, é super incomum, tá? E ele não tem uma área que você diga assim, ele é comum em
região posterior de mandíbula, região anterior de maxila. Não, tá bom? Ele acontece igualmente em mandíbula e maxila. Radiograficamente, a gente tem imagem radiolúcida, uni ou multilocular, ainda tem isso, pode aparecer lesões multiloculares. Bem delimitado, rodeado por um halo radiopaco, pode deslocar e reabsorver as estruturas dentárias. Os focos radiopacos são raros, 12% dos casos, tá? Então pode aparecer como não pode. E 1/3 das lesões de fibroma odontogênico está associada a um dente não erupcionado. Tá vendo? Ele não tem uma característica bonita assim dele. Eu acho que vocês estão rindo da minha cara, mas ele não tem, tá? Então, é complexo. Ó, ele tem essas áreas aqui muito parecida com um TOEIC, né? Aqui eu ia achar que era um TOEIC. Confesso, digo logo, porque essas calcificações no fibroma odontogênico não são tão comuns, cara. TOEIC também lá, que não aparece em todos os casos, mas eu acho que aparece mais, né? Enfim, mas aqui. Promove expansão da cortical óssea, deslocamento de dentes, reabsorção, certo? Enfim, não tem uma coisa muito específica dele. Lesão radiolúcida, tá? Pode ser unilocular ou multilocular. Tratamento cirúrgico conservador é nucleação associada a uma curetagem da região por ser uma lesão de epitélio mesenquimal, mas ponto. Bem tranquilo. Próxima lesão, mixoma. O mixoma é mais comum. O mixoma, gente, é a terceira lesão mais comum, tá? Então, a gente tem odontoma, ameloblastoma e mixoma. São os 3 tumores mais comuns, top 3, tá? Então, o mixoma é o terceiro mais comum, já comentei. Então, ele é uma lesão mesenquimal. Então, ele vai ter essa matriz extracelular mixoide, fibromixoide, certo? Com esse aspecto aqui de lesão frouxa. Qual o problema de lesão frouxa? Potencial infiltrativo, certo? A gente vê aqui o macroscópico dela, né? Se ela é frouxa, assim, ela tem um potencial infiltrativo muito grande no tabeculado ósseo. Ela tem uma média de idade de 30 anos, ou seja, é adultos, tá? Não é adulto jovem, é adulto. Expansão indolor. Tem, graças a Deus, para ajudar um pouquinho, é mais comum em mandíbula e região posterior de mandíbula, mas acontece também na maxila em 34% dos casos, tá? Então, há uma preferência, sim, por mandíbula, mas não há uma preferência definitória. Então, radiograficamente, é uma imagem radiolúcida, radiotransparente, comumente multilocular, tá? Então, assim, quando a gente vê uma lesão multilocular, primeira hipótese diagnóstica, porque ambas acometem muito a região posterior de mandíbula, né? A primeira opção de diagnóstico é o ameloblastoma, né? O ameloblastoma multicístico, pode falar só ameloblastoma. E depois é o mixoma, entendeu? Multilocular, região posterior de mandíbula. Então, são as duas hipóteses radiográficas que a gente vê, a gente já disse logo. Então, margens irregulares, mas bem definidas e corticalizadas. Promove distensão, perfuração das corticais ósseas. Desloca dentes, mas não provoca reabsorção radicular. Isso aqui é uma característica que difere do ameloblastoma, mas nem todo ameloblastoma vai provocar reabsorção radicular, então não tem como diferenciar por isso. E está comumente associada a um dente incluso, ok? Tranquilo, né, meu povo? Então, vamos para as imagens radiográficas. Eu ia falar alguma coisa. Não lembro. Vai lembrar daqui a pouco. Então, radiograficamente, a gente tem aqui uma lesão multilocular, certo? Essa daqui está provocando deslocamento do canal mandibular, ó. Ressarcimento do canal mandibular. Multilóculos na região posterior de mandíbula. Aqui também, ó. Certo? Tranquilo. Acho que ele tá querendo mostrar o canal, que é a única coisa que tem diferente nessa lesão aqui. Mas você consegue perceber que está acima do canal mandibular, né?
a origem da lesão. Ah, professora, mas às vezes não perfura a cortical? Sim, perfura. Mas ela é à medida que ela vai crescendo. Então, vai perfurar a cortical, lesões grandes, né? Que cresceu e envolveu a região do canal mandibular, abaixo do canal mandibular foi envolvido também, mas não é o início da lesão, entendem? Não é a origem odontogênica. Então, ela iniciou tecidos odontogênicos, certo? Vamos ver mais imagens. Olhem. Tá? Não tenho mais nem o que comentar aqui, né? Multilóculos, rádio transparente. Essa daqui tá envolvendo toda a mandíbula, né, minha gente? Nossa Senhora. Toda a mandíbula. Que técnica é essa, né? Vocês lembram? Fotografia oblíqua de mandíbula. Lembram? Dá pra fazer com um filme oclusal. Ó, que a gente consegue ver do lado oposto. Aqui, ó. Legal, né? Eu acho, pelo menos. Ah, e aí a gente tem essa imagem tomográfica. Ai, que agonia. Olha essa característica aqui do mixoma. Isso aqui é bem mixoma. É mais mixoma que a ameloblastoma quando você vê isso. Porque olha esse trabeculado. Minha gente. Isso é uma lesão assim, mixoide mesmo. Saindo, tá adentrando, certo? Vai provocando essa destruição com esses trabéculos. Nessa região posterior, com trabeculados menores, estão vendo, ó? O amelo, em região posterior de mandíbula, geralmente, ele vai ter aquela característica de bolhas de sabão, né? Tal. No mixoma, geralmente o trabéculo fica menor, mesmo sendo em região posterior de mandíbula. Interessante, né? Ah, mas dá pra bater o martelo com isso, professora? Não, não dá. Certo? Dá pra você desconfiar. Que é muito importante desconfiar. Olha, é aqui, né? Aqui no corte axial, a gente consegue observar, né? Que aqui há rompimento da cortical, tanto lingual quanto vestibular. Poxa. Mas aqui tá começando a reabsorver, né? Que é bem comum nessa lesão, reabsorver dente. Enfim. Diagnóstico diferencial do mixoma. Ameloblastoma multicístico, para mim o primeiro. Queratocista odontogênico, pela característica da agressividade. Lesão central de células gigantes, multilocular também, né? E multilocular de lóculos pequenos, né? Ameloblastoma unicístico, lá por fim das opções, né? E o fibroma também, lá por fim das opções também. Tratamento. Assim, o tratamento mais indicado é a ressecção, né? Em lesões maiores, graças a essa capacidade infiltrativa que tem um mixoma, ressecção do M-bloco, assim, pá, da mandíbula ou da área que for, se puder cometer maxila também, né, da área que é atingida. Entretanto, se a lesão ainda for pequena, se ainda for diagnosticada em uma fase inicial, os cirurgiões falam que dá para curetar, sabe? Eles curetam, fazem curetagem, ok? Depende muito do tamanho da lesão. Na verdade, quase todas, eu acho que pensa-se muito nisso, né? Mas aqui, ela tem essa capacidade infiltrativa, então geralmente o povo faz ressecção, mas depende do tamanho, né? Vai cortar a mandíbula para uma lesão pequena, mas pelo menos tentar. Próxima lesão do epitélio mesenquimal, cementoblastoma, tá? O cementoblastoma, ele é bem característico, certo? É uma lesão que tem um diagnóstico diferencial, sim, mas ela é bem característico, porque a gente tem um envolvimento da continuidade, não é do cemento com a lesão, porque ela é uma lesão de origem do cemento. Então, a gente não consegue, por exemplo, visualizar o espaço do ligamento periodontal, certo? Porque ela tem a origem do cemento. Então, acontece geralmente em molares, né? Eu nunca vi uma lesão sem ser molar, nunca vi em livro, em artigo, em relato, eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. E o dente mais atingido é o primeiro molar inferior, tá certo? Alguns autores colocam até como via de regra, primeiro molar inferior, porque 78% de todos os cementoblastomas estão em primeiro molares inferiores, certo?
causa reabsorção radicular desse dente envolvido, certo? E é uma continuidade do segmento apical com a lesão, ó, como eu relatei. Gera expansão, certo? Há um aumento de volume quando chega a determinado tamanho. E é uma das únicas lesões que é sintomática, certo? Mas é porque tem muito envolvimento com o dente. Então, há uma sintomatologia. Radiograficamente, é uma imagem radiopaca, que já é uma coisa super diferente ser radiopaca, porque é cemento, né? De imagens regulares, bem definidas e corticalizadas, que pode provocar distensão e perfuração das corticais ósseas quando chega a grandes dimensões, certo, meu povo? Isso pode acontecer. E não provoca deslocamento, e sim reabsorção da raiz que ele está envolvido, tá? Está associado não está, associado a um dente incluso, tá bom? É um dente em oclusão, um dente funcional, no geral, primeiro molar inferior, tá? A gente não consegue ver o espaço do ligamento periodontal. É uma lesão que continua-se com o dente, ok? Pronto. Então, aqui, ó, nessas imagens radiográficas, a gente tem a característica mais comum do cementoblastoma, né? Que é aqui, ó, não consigo visualizar o espaço do ligamento periodontal. É uma lesão que está se comunicando, que se comunica diretamente com a lesão. E a gente vê o foco radiopaco reabsorvendo o dente, né? Reabsorvendo a raiz. E nela a gente consegue observar um halo radiolúcido, porque ela tem essa característica de ser bem delimitada, certo? Aqui já é uma lesão completamente incomum do que é descrito na literatura, mas o histopatológico deu como cementoblastoma, certo? É só para mostrar para vocês que pode acontecer. E notem que nos dois casos o dente associado é um primeiro molar inferior, tá? Vamos ver mais? Aqui, ó, cementoblastoma, ó, reabsorção do dente, envolvendo o dente que foi atingido, né? Não consigo ver espaço do ligamento periodontal, ok? Aqui também a mesma descrição, lesão radiopaca. Muito bom. Diagnóstico diferencial dele. Eu nem comentei. O principal diagnóstico diferencial para mim, assim, é a hipercimentose, tá? Lembra que vocês viram lá na aula de alterações? Mas na hipercimentose a gente consegue ver o espaço do ligamento. Lembra? É diferente, tá? Não é um tumor. Aqui é um tumor. Hipercementose também nunca vai dar aumento de volume, tá, minha gente? Displasia sementária periapical, uma displasia, né? Uma displasia focal, pode ser um diagnóstico diferencial, certo? Enostoses, que são crescimentos ósseos sem justificativa, mas aqui no caso, se sobrepor a esse dente, né? Uma imagem sobreposta, não é no dente a enostose. E a hipercimentose, que eu já comentei, tá bom? O tratamento é exodontia do dente e da lesão, certo? E se ainda for uma lesão de pequena dimensão, dá para fazer um amputamento da raiz com posterior tratamento endodôntico, tá? Não remover o dente, amputar a raiz junto com a lesão, certo? E fazer um tratamento endodôntico, fazer um tampão apical, né? Quando faz o tratamento endodôntico. E dá para salvar o dente. Ei, vou ter que fazer outro vídeo, meu povo. Até já.